no âmbito da Câmara Federal. Vou trazer aqui, Pedro, um duelo de dois pastores, falando sobre o mesmo assunto, mas vamos ver como um fala diferente ou tem entendimentos diferentes do outro. Quem fez os discursos? Quem são os pastores? É o pastor Marco Feliciano e o pastor Henrique Vieira. Marco Feliciano é do PL de São Paulo, tá aí a cara dele. E o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Eles falaram sobre o Virgem Maria, pastor Silas Malafaia, patrocinador do ato bolsonarista na Avenida Paulista no último domingo, mas com visões diferentes e muito distintas. Vamos ver na prática como foi isso? Nós vamos ouvir a voz do deputado Marco Feliciano. Domingo, a Avenida Paulista foi tomada de verde e amarelo. A maior manifestação da história, maior até do que da época das diretas já. A Polícia Civil do Estado de São Paulo disse 750 mil pessoas. Nós acreditamos que foi um pouco mais. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ordeiramente reunidas em um ambiente sem álcool, sem drogas, sem roubo, sem violência, todos obedecendo à voz do nosso grande líder, presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu para que ninguém levasse nenhum tipo de cartaz. Pois bem, o nosso povo mostrou ali o que é de fato uma manifestação ordeira. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia, o grande idealizador desta grande manifestação, não apenas dessa, mas a penúltima também. Pastor Silas Malafaia, usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e juntos estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica. O presidente Bolsonaro falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pastor Silas, usando a sua mente prodigiosa, ele, em ordem cronológica, narrou fatos que até os jornalistas devem ter esquecido. E olha que a mente dos jornalistas geralmente são conhecidos por serem prodigiosas e não esquecerem os fatos. Pastor Silas Malafaia falou com toda a propriedade aquilo que estava entalado na nossa garganta e questionou, de fato, o que está acontecendo com o ordenamento jurídico brasileiro. Vamos então ao Rio de Janeiro com o pastor Henrique Vieira. Eu quero curiosamente agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista domingo passado. E por que a gratidão? Glauber, na minha opinião, o Malafaia revela de maneira transparente e pedagógica o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Em primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político e ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? É uma pergunta que se faz. Fica muito evidente que Malafaia, como outras lideranças, desvia completamente o sentido e o propósito da fé e das igrejas. Por um lado, Malafaia procura falar em nome do cristianismo e do campo evangélico, sequestrar o sentido da fé. E tem um detalhe, ninguém pode reivindicar para si, falar em nome do cristianismo e falar em nome dos evangélicos. Existe diversidade. Quando Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Tem diversidade dentro do campo cristão e dentro do campo evangélico. Então ele desrespeita a igreja, desrespeita o púlpito, desrespeita a liberdade de consciência e de fé dos irmãos e das irmãs. Quando eu me candidatei, eu me filiei a um partido muito antes como militante. Eu me licenciei da minha própria igreja. Eu deixei de pregar e frequentar a igreja que eu pastoreio por entender que a autonomia e a inteligência dos irmãos e das irmãs precisam de respeito.
Bolsonaro desrespeita o sentido comunitário da fé. Ele bolsonariza o púlpito, ele partidariza a igreja, ele captura o sentimento religioso para um projeto político ideológico desamoroso, transformando a religião em máquina de ódio. Mas não só desrespeita a igreja, os irmãos e as irmãs que são tratados como ignorantes, massa de manobra. Desrespeita também a diversidade que existe no Brasil. Desrespeita o Estado laico, desrespeita as outras confissões religiosas, desrespeita quem não tem religião. Nessa visão de mundo, ou você se converte forçadamente, ou você é um inimigo a ser abatido. Por isso essa teologia do domínio, da batalha, da guerra, do mal a ser eliminado. O que isso tem a ver com compaixão? O que isso tem a ver com misericórdia? O que isso tem a ver com solidariedade? O que isso tem a ver com sofrer com quem está sofrendo ou chorar com quem está chorando? O que isso tem a ver com partilhar o pão, sentir o coração do outro como o nosso próprio coração? Malafaia desrespeita a democracia, o Estado laico, a diversidade, as outras confissões religiosas e, no limite, desrespeita o próprio sentido da fé. Que Messias é esse? Guerreiro, bélico, com um fuzil na mão, com um projeto de poder, com ódio nos olhos. Então, a minha gratidão a essa movimentação do Malafaia é porque ele deixa evidente que quer transformar a Igreja de Cristo numa igreja de Bolsonaro, porque tem um outro elemento, a mitificação de um ser humano. Malafaia trata Bolsonaro como ídolo, e o povo evangélico entende bem o debate sobre isso. A mitificação de um ser humano, a relação religiosa com o ser humano. Bolsonaro é mais importante do que Jesus dentro dessa concepção. E agora, para concluir, Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um mártir. Talvez esteja ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói. Ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória. Muito bem, Pedro, tá aí a diferença entre um e outro. O Marco Feliciano, ele mente na cara de pau, né? Aliás, é useiro e vezeiro. Mentir. Mente na maior cara de pau, na maior disfarçatez. Mente na tribuna da Câmara Federal, um local onde é ali cercado, né, pela imprensa, por diversos meios de comunicação, onde o cara sabe que aquilo ali que está sendo dito vai ser retratado depois nas redes sociais, mas aí ele vai na cara de pau dizendo que foi 1 milhão de pessoas. É mentiroso, é cara de pau, é descomprometido com a verdade mesmo. A gente vê a questão aqui na prática do Brasil Paralelo, e aqui eu não estou fazendo nenhum merchan para canal de direita não, né? Mas é o Brasil Paralelo na prática que a gente está vendo aí, que é onde essas pessoas ligadas à direita vivem, né? Eles vivem exatamente em um Brasil totalmente diferente do nosso, né? Totalmente diferente daquilo que a realidade mostra, daquilo que eu estou vendo, né? Daquilo que eu estou sentindo, tocando. Eles não, eles vivem exatamente num Brasil paralelo. Você vê muito bem que o Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, faz questão de dizer... Teve 750 mil, mas a gente acredita que teve muito mais. Olha, de convicção o inferno tá cheio, viu? De achar o Pedro, inferno... entre o achismo dessa cambada e o software que o agro utiliza para contar gado, olha, e isso é uma verdade, viu? É um software que é usado para contar gado, foi usado para contar o gado lá na Paulista no último domingo e contabilizou 185 mil pessoas. O que é muita gente, tá? Muita gente. Porém, não é o número de pessoas que eles gostariam que estivesse lá na Paulista, né? Não é. É muito fulano sendo enganado, né? E, na verdade, a gente tem que ter essa noção de tamanho, porque a Avenida Paulista tem 18 quarteirões, né? E essa manifestação dessas pessoas cobriu cerca de 3 quarteirões e meio, né? Vamos dizer que chegou a 7 quarteirões, por exemplo? Pronto, há pessoas que dizem 6, mas há pessoas que dizem 3 quarteirões e meio. Então, aí vai ficar com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aliás, que não dá para acreditar, viu, Pedro?
o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi o primeiro a dizer que tinha 750 mil pessoas, baseado só no achismo dele. Porque quando os jornalistas foram fazer a pergunta de praxe, que se faz à polícia num evento desse, quantas pessoas? A polícia disse, não, a gente não fez nenhum levantamento ainda. Ou seja, é outra fake news contada por outro bolsonarista. Agora, você que vai querer o quê? Se o governador do estado de São Paulo lambe as botas de Bolsonaro, estava lá no evento, você acha que a polícia ia dizer o quê? Que só tinha 185 mil pessoas? Gente, eu acho que foi muita gente ainda. É muita gente com pensamento perigoso reunido no mesmo lugar. Exatamente. É muita gente e é muito perigoso. E é preciso ter muito cuidado. Lula foi muito sábio nessas palavras. É preciso ter muito cuidado com essa gente aí, que está disposta a tudo, menos ao que é certo. Inclusive a praticar atos hediondos, né, em nome de Deus, né, em nome de Deus, porque isso é uma loucura baseada na religião, é idolatria. Mas foram muito sábias as palavras do pastor Henrique Vieira, quando disse que Silas Malafaia, na verdade, está pregando por Jair Bolsonaro, né? O Messias, na verdade, se tornou Bolsonaro. Jesus Cristo está totalmente à parte dessa história, né? Jesus Cristo praticamente não existe no meio desta idolatria, porque entre 10 palavras faladas, 9 é Bolsonaro. 9 é Messias Bolsonaro. E Cristo, aonde fica? Pedro, Onde eu fico fica? aqui a imaginar, sabe o quê? Se Bolsonaro tivesse sido eleito presidente da República, o nosso país tinha se tornado num sanatório, num verdadeiro sanatório coletivo. A gente vê isso na prática, né? A gente vê isso na prática. Essas 185 mil pessoas, como você bem frisou, são muitas, né? Gente, não é pouco. Imagine você com 185 mil reais no seu bolso. É pouco dinheiro? Não. É muito dinheiro, inclusive dá até para você multiplicá-lo, né? O mesmo pode acontecer com essas pessoas. Se é permitido que essas pessoas façam o que bem querem, espalhem mentiras da forma que querem, utilizem-se do maquinário tecnológico das redes sociais para enfiar goela abaixo uma coisa que não é verdade, esse número pode sim se multiplicar. E é por isso que a gente tem que ficar atento. A gente não pode bater palma para político falsário como esse daí, para fariseu como esse daí. A gente não pode simplesmente bater palma para pessoas que estão visando o ódio. É um agente, Pedro, que usa o dízimo do fiel, pobre e burro para se vestir feito lorde. Ternos e gravatas de corte fino, tecido de primeira linha, sabe? Carrões, roupas de grife, relógios milionários. Outro dia eu vi no braço do Edir Macedo um relógio da marca Philippe Patek. Sabe quanto custa? Do mesmo relógio. Não condiz com a minha realidade. 398 mil reais. Ou seja, o cara com um relógio de quase 400 mil reais no pulso. E vem de onde? Vem de Deus, é? Vem a Record? Vem lá do céu. Não vem, gente. Não vem lá do céu. Não vem. E você sabe, Michele, você sabe muito bem que o Edir Macedo, ele tem orgulho de dizer que é o pastor mais rico do mundo, né? Pois é pra ser mesmo. E realmente ele é o que consegue extrair, sabe, leite de pedra, água de pedra.